Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, a paz e a alegria do Senhor sejam conosco nessa noite, enquanto estamos reunidos e pelo resto da nossa vida. Amém? Amém. O amém foi melhor, viu? Foi melhor, está melhorando. Irmãos, abramos a palavra de Deus em João, no capítulo 5. Nós vamos prosseguir com a exposição desse capítulo. Nós começamos há 2 mensagens atrás, falando sobre o começo de tudo, né, nesse capítulo, que é uma festa que houve em Jerusalém, que Jesus Cristo foi, e que o Senhor Jesus foi direto a um lugar, um poço chamado Betesda, onde havia muita gente lá, muitos enfermos, que por causa das águas medicinais e de uma lenda que havia, de que descia um anjo, agitava a água, e o primeiro que mergulhasse naquela água era curado. Muitos enfermos se amontoavam lá e ficavam, alguns, a vida inteira, ou boa parte da vida, como aquele que o Senhor Jesus Cristo vai direto até ele. Um homem que estava enfermo, era um enfermo notório, assim, deveria ser conhecido, que ele estava lá há 38 anos. 38 anos no mesmo lugar, esperando um momento em que um milagre acontecesse na vida dele. Só que esse homem, ele demonstrou ter mais apego à religião do que à verdade, ou mais apego ao judaísmo do que a Cristo, porque ele foi curado. Jesus cumpriu o desejo do coração dele, né? Ele perguntou: o que você deseja? E aí ele disse, né: ó Senhor, todo dia eu estou esperando aqui, e quando vem um anjo que agita a água, alguém mergulha primeiro do que eu não tenho ninguém para me pôr dentro da água. E Jesus Cristo ordenou, e ele ficou completamente curado, imediatamente curado. Ficou de pé. Jesus disse: fica de pé, toma o teu leito e vai embora. Você está livre dessa enfermidade. Que coisa maravilhosa. Imagina, 38 anos depois, uma vida inteira preso a um lugar, literalmente, porque não podia sair a não ser carregado. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que o que Jesus fez nele foi maravilhoso, mas não houve um reconhecimento. Os religiosos viram ele carregando o leito e: ei, o que é que você está fazendo aí carregando um leito no sábado? Você não sabe que isso é proibido? Porque para eles essas coisas afetavam a ordem, o mandamento do descanso, né? Do 4º mandamento do sábado. Você não pode carregar o seu leito no sábado. Aí ele disse: aquele que me curou foi quem mandou eu tomar o leito e andar. E aí ele disse: quem foi que fez isso, que me mandou carregar o seu leito no sábado, né? Ou seja, acontece algo maravilhoso, algo tremendo. Os homens estão vendo, mas eles não enxergam. É natural no ser humano olhar e não enxergar as coisas que Deus está fazendo. Até escutar, mas não ouvir de verdade aquilo que o Senhor está falando. Nós vimos no final do texto de 1 Coríntios que as coisas espirituais, elas são para o homem natural como loucura. São loucura para eles. Então, elas são loucuras porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, não é uma questão de querer. E, na verdade, o homem natural nem quer, nem entende o valor. Tanto é que para ele é loucura. Mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente incapaz de discernir as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus encontra aquele homem no templo, e aquele homem ouve Jesus falando para ele assim: olha, veja que você foi curado, não peque mais,
para que uma coisa pior não aconteça a você. Aquele homem ouve aquilo, imagina-se que o pecado dele levou ele àquela condição. Isso não quer dizer que toda pessoa que está enferma ou que tem algum tipo de limitação é por causa do pecado daquela pessoa, de coisas que ela cometeu, mas na vida daquele homem, o que dá para se entender é que ele tinha alguma prática que levou ele a ficar enfermo, e Jesus disse: você cuide para que você não fique pior ainda do que você já esteve. E o que é que ele faz? Dá um abraço em Jesus: obrigado, Senhor, muito obrigado por me curar. Nada disso. Ele vai para os religiosos e disse: quem me curou foi aquele ali, Jesus. E os religiosos vão até Jesus, e na mensagem passada nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz muita questão de agradar a religiosos. Jesus, na verdade, à medida que vai falando, vai irritando a eles, porque Jesus fala que Ele é Deus, que Ele é igual a Deus, que Ele tem a mesma dignidade de Deus. As afirmações de Jesus, elas tornam a situação de Jesus mesmo ainda mais perigosa, porque aqueles homens agora começam a perseguir e querem agora matar Jesus, porque Ele se faz igual a Deus. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque Jesus é Senhor do sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Eles estavam ali diante do Deus Todo-Poderoso encarnado e não o reconheceram. E Jesus afirma ser igual a Deus na sua natureza. Jesus é da mesma substância do Deus Todo-Poderoso. Jesus é igual a Deus em obras. Tudo que Ele vê o Pai fazer, Ele também faz. As mesmas obras que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus é igual a Deus em poder. Ele é poderoso, tão poderoso que João no capítulo 1 fala que Ele criou o universo. Ou seja, Ele é Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é igual a Deus também em autoridade. Tudo aquilo que o Senhor fala tem o mesmo peso daquilo que o Pai fala. O Filho tem a mesma autoridade do Pai. Jesus também é igual a Deus em honra. E quem não honra o Filho, não honra o Pai. Filipe um dia perguntou assim: Senhor, e aí? Mostra-nos o Pai. E ele fala assim: ô Filipe, presta atenção. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não perceberam. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus é igual a Deus também em verdade. Nós podemos confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos na última mensagem. O trecho que nós temos para expor hoje à noite, ele é um trecho menorzinho, vai apenas do versículo 24 ao 29, e eu queria ler com os irmãos. João capítulo 5, versículos de 25 a 29. A palavra de Deus diz assim: em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho de Deus, o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, o Filho do homem. Amém? Amém. Vamos então começar essa exposição olhando que tem algo muito... que no Evangelho de João todo é repetido 25 vezes, que é essa frase: em verdade lhe digo, ou em verdade vos digo. Quando o Senhor está falando em verdade, Ele está querendo dar uma ênfase àquilo que Ele tem para dizer. É uma forma solene, é uma forma de destacar aquilo que ele está para dizer, porque aquilo que Ele tem para dizer tem um caráter autoritativo. Ele vai dizer algo muito especial, algo que é necessário que nós prestemos bastante atenção. Em verdade, só nesse capítulo já é a terceira vez que o Senhor Jesus está repetindo isso para destacar coisas. E aí ele fala, logo na sequência, vamos ler o versículo 25 todo, não é? Ele diz assim: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aquilo que o Senhor tem para falar em verdade, é algo que nós já lemos antes. Em verdade lhes digo de que a hora vem e já chegou. Presta atenção nisso, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Virá não uma hora de 60 minutos, mas uma era está nascendo em que aquilo que há de mais especial vocês vão poder provar. Essa era, ela está por vir e já começou. É aquela tensão teológica do já e o ainda não. Só que aqui ao contrário, né? O ainda não, ou seja, a hora vem e o já chegou, né? O agora, né? É o já. Então, essa frase Jesus Cristo falou no capítulo 3, por exemplo, quando Ele está falando com a mulher samaritana, né? A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não havia nenhum impedimento de se adorar ao Senhor Jesus Cristo encarnado ali diante dele, se prostrar diante dele, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Só que aqui Ele está falando de uma hora que vem e que já chegou, em que Ele fala na sequência: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Jesus está falando sobre uma ressurreição que aconteceria e que a hora já tinha chegado. Algo que viria no futuro, mas que já estava no presente. Na verdade, esse trecho aqui, ele é todo envolvido com com duas ideias de ressurreição. Uma ressurreição que é espiritual, e essa ressurreição espiritual é para alguns, é para aqueles a quem Cristo quer salvar, e uma ressurreição física, que é para todos, virá para todos nós, e toda a humanidade há de ressuscitar. Vocês percebem a dificuldade que há nesse texto em relação às pessoas que ainda não nasceram de novo? Voltando para aquilo que o apóstolo Paulo falou, de que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, e que para o homem natural é loucura. O evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. E a gente pode ver isso
nesse momento mesmo, na vida daqueles religiosos, que estão ouvindo o Senhor Jesus Cristo e não estão entendendo aquilo que Ele está falando, estão achando isso absurdo demais. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando de uma ressurreição dos mortos que viria e que já chegou. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Fala, né? Versículo 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 21, ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. É incrível como a palavra de Deus, ela fala sobre algo que não tem a ver com o ser humano, não é uma questão natural, não faz sentido para o ser humano o Evangelho, não faz. Eu volto a lembrar um monge budista que estava falando na Globo, num programa, eu acho que o nome dele era Religiões, eu já falei aqui, ele estava dizendo assim: olha, o budismo faz muito mais sentido do que o Evangelho, porque o Evangelho o cristianismo, ele fala de uma mulher que era virgem e que engravidou de Deus, e Deus nasceu dela. E as pessoas creem que esse Deus é o Salvador deles. Glória a Deus! É nisso que cremos. É essa palavra que para nós é poder de Deus e salvação. Isso quer dizer que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor quis nos salvar. Ele quis, foi vontade dele. Nós estamos reunidos aqui, nesse momento, por causa dessa mensagem. Lucas, tu podes vir aqui, Lucas? Tem um hino que nós cantamos, eu acho que é o 133, ele fala: eu perdido pecador, pronto, ótimo, porque eu estou rouco, né? Acompanha a gente, Lucas. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Essa era a nossa realidade. Me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Aí vem Jesus. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder. E olha o que está presente aqui: o seu querer, Ele quis, sim, Cristo Salvador me transformou. Podem me chamar de doido, não tem problema. Eles podem reclamar, estribuchar, isso não faz sentido nenhum. E glória a Deus, nós fomos salvos por essa mensagem. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso. Aprove que Ele salvasse a quem Ele quisesse. Tem a ver com o querer dEle. Mortos que ouvem a voz do Filho de Deus e são ressuscitados. É isso que o apóstolo Paulo fala lá também em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos condenados a um inferno de fogo, mas foi o seu querer, foi o seu poder que nos alcançou. Nós, mortos, ouvimos a voz do Filho de Deus e fomos ressuscitados. Aleluia! Dá um mi maior, mano. Tem um cântico bem antigo que fala isso. Fala sobre a voz do Senhor Jesus. Quantos conhecerem, por favor, canta comigo. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que me ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra me te resgatar. Versículo 26 então diz, com relação a isso: os mortos ouvirão a voz e viverão. Os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele nos deu vida, porque Ele tem vida para dar. E essa vida Ele não recebeu de ninguém. Essa vida é dEle. Ele é o Deus eterno que na eternidade estava criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse Deus todo-poderoso, Ele não é um Deus, como alguns falam por aí, autocriado. Isso não existe, que invenção. Como fala lá no Cabo, né? Que isso, de jeito nenhum. Ele não é o nada pode criar, sei lá. É como eu vi uma vez assim, que Deus é uma mão batendo palmas. Oh, meu Deus do céu, para com isso. Uma mão batendo palmas não bate palmas, né? Eu tenho raiva de algumas coisas assim, né? Me irritam, por exemplo, aquela coisa linda que alguns casais, às vezes até crentes, dizem no seu casamento: que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Dá vontade de pegar o sapato e jogar nesse noivo, não é? Que isso não existe. Não existe. Se é eterno, é eterno. É dele, está nele. E aprove a Deus que em Cristo, mesmo em sua humanidade, lhe fosse concedido. Espera aí um minutinho só. O grupo de louvor já vai preparando um cântico para cantar se eu tiver uma crise de tosse aqui, tá certo? Aprove a Deus conceder vida em si mesmo em alguém que nasceu, mas que aquele nascimento numa manjedoura não era o início dele, porque ele estava no princípio com Deus, era simplesmente a entrada na história. E aprove a Deus que Cristo também, mesmo humano, tivesse vida em si mesmo, aqui na terra. E foi essa vida que Ele nos concedeu, a vida que é dEle. É o maior milagre, é a coisa mais especial que poderia alguém fazer, é dar a vida. E Deus dá a vida, porque Ele é Senhor da vida, porque Ele tem vida em si mesmo. Ele é o Deus eterno, Ele sempre existiu, Ele não tem começo. É estranho para a gente que tem começo, né? A gente pensar num Deus que não tem começo. Ele sempre existiu.
E a bênção é que nós que tivemos um começo, junto com Ele, não teremos fim. Nós continuaremos com Ele pela eternidade. Essa é a promessa do Evangelho de Deus. Ter vida em Cristo e passar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. De inimigo de Deus, nos tornarmos amigos. E amigos, tão especiais, que o Senhor Jesus Cristo chegar a dizer assim: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Está aqui em João também, no capítulo 15. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Os segredos do meu Pai, aquilo que Ele fala comigo, eu compartilho com vocês. Para vocês é a vida. Eu alimento vocês, meus amigos, com coisas sublimes que o mundo não conhece. O mundo não tem. O mundo nem quer. Para o mundo é loucura. Para nós é o poder de Deus. Então, aprove a Deus, Ele concedeu que o Filho tivesse na sua humanidade vida em si mesmo. E agora, falando então, terminando de falar sobre a ressurreição espiritual, que não é para todos, como falou o versículo 21, é para aqueles a quem Jesus quer salvar, como Ele mesmo disse. O Senhor Jesus introduz a ressurreição física, mas Ele faz uma ligação a partir de uma palavra que se chama julgamento. O julgamento é dele. Ele é Deus e Ele tem poder para julgar. Ele fala assim no versículo 27, Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus deu a Jesus em sua humanidade a autoridade de julgar. E Ele é o justo juiz. Ele é um juiz que se identifica conosco, não porque Ele pecou, porque Ele não tem pecado. Ele é santo, santo, santo. Mas Ele se assenta para julgar, sendo homem a homens também. E Ele é Deus, homem, julgando a humanidade. Só que no versículo 24, existe uma palavra de esperança para nós, que a gente precisa voltar, só para que a gente não fique com medo desse julgamento. Ele fala assim no versículo 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é vai ter, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós não precisamos agora ter medo da morte, porque agora nós já passamos para a vida. E ainda que um dia a nossa vida aqui na terra seja que ela cesse, ainda assim a nossa vida, ela não se resume a essa vida. Nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas esse julgamento, ele acontecerá a partir de uma ressurreição que será para todos. Todos nós um dia levantaremos dos nossos túmulos. Mesmo o mar entregará os seus mortos, mesmo aqueles que foram incinerados, como é o nome? Cremados, mesmo aqueles, mesmo gente que o osso já virou pó, não tem mais nada dele, serão reconstituídos pelo poder de Deus, para estarem diante do trono do Rei dos Reis. Eu tinha sonhos
que faziam parte dos medos do meu coração quando eu era criança. Eu lembro de um deles. Eu estava brincando lá na rua de casa, e de repente começa o pessoal a olhar para o céu, e lá no azul do céu aparecia assim, coisas como alguns cavalos com cavaleiros descendo. Eles eram bem branquinhos como nuvens. Que medo da cebola! Era muito medo. Eu fiquei apavorado, porque para mim, essa ressurreição que estava para acontecer, ou esse juízo que estava para acontecer, esse julgamento, ele vinha também para mim. Deus vai decidir o que é que vai acontecer comigo. E o Senhor Jesus Cristo está acalmando o meu e o seu coração, dizendo: não, já está decidido. E a gente pode repetir a leitura. Não fiquem maravilhados. Na verdade, nós nem lemos ainda, né? Não fiquem maravilhados. Não fiquem maravilhados com isso. Porque a hora vem, ou vem a hora, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Vê, está dizendo assim: olha, vocês não fiquem espantados com o que eu vou dizer para vocês. Vem a hora. Ou seja, é diferente daquilo que eu falei antes. Antes eu falei: vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Aqui ele está dizendo: vem a hora apenas. É uma hora que chegará, e chegará para todos, como nós já falamos. É uma hora que nós esperamos e podemos esperar felizes. É uma hora maravilhosa. É a hora do encontro com o Senhor nas nuvens. É a hora de se encontrar com o nosso Redentor. O nosso coração já se enche de alegria quando nós adoramos a Ele aqui, não é? Muitas vezes a gente vai às lágrimas de tanto prazer que há no nosso coração de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não é verdade? Não é bom quando a gente está reunido, todo mundo aqui junto? No dia do Senhor, coisas especiais acontecem aqui. A gente sabe que é diferente. A gente adora a Deus em casa. Mas quando a gente está reunido, todo mundo aqui, e nós estamos adorando ao Senhor, é diferente. Agora, imagina quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. O Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21, ele fala assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde traça e ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, porque lá nem traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E aí vem um cântico na nossa mente, na mesma hora, não é? Acho que é Ré maior, mano, não sei. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Esse ministério vai ser repetido no céu, não é? Adoração ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde não há... Aqui tem, lá no céu não. Onde todos cantaremos juntos Senhor, aleluia.
outras ressurreições que o Senhor Jesus Cristo mesmo fez, não é? Um deles, um exemplo muito bom de lembrar, é o de Lázaro. Estava todo mundo dizendo: Jesus demorou demais. Mas por que, Jesus? O Senhor não chegou logo? As pessoas se lastimando: olha, se ele já tivesse chegado, dava tempo dele curar. Ele é poderoso para curar e ele perdeu essa oportunidade. Lázaro, um homem tão bom. As pessoas choravam. E Jesus Cristo chora esse tipo de incredulidade. Incredulidade que limita o seu poder, que diminui a sua autoridade, que parece que torna o Senhor Jesus Cristo parecido conosco assim, com pessoas que têm limites bem definidos. Jesus é Deus. E é Jesus quem chama a Lázaro. Lázaro, vem para fora. E esse chamado dele é ouvido pelo defunto que está lá dentro do túmulo. E ele sai para fora. O nome de Jesus é glorificado na cura e é glorificado na ressurreição dos mortos. Só que ainda essa não era a principal ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus manifestou o seu poder para que aqueles que duvidam do seu poder possam ver que não há limites para ele. Mas haverá um momento em que todos nós presenciaremos isso. Teremos o privilégio de ver todos aqueles que morreram sendo ressuscitados. Ressuscitados, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Que momento maravilhoso! Só que nessa ressurreição, na ressurreição física que nos espera no futuro, e essa hora vem, essa ressurreição tem dois tipos de pessoas. O Senhor Jesus, em sua autoridade de juiz, Ele está afirmando. E nesse momento eu posso até pensar: puxa vida, poderia ser diferente, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas aprove a Ele apenas salvar alguns, é pelo menos isso que Jesus Cristo está falando. O versículo 29 então nos diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Parece que aqui tem uma contradição em relação ao restante da palavra, que fala de uma salvação pela graça, né? Que lá em Efésios mesmo, ainda no capítulo 2, né? Versículos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então por que o Senhor Jesus Cristo está falando assim? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A gente pode dar uma olhada em Tiago, no capítulo 2, para ver uma explicação sobre isso. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras,
e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Seu tolo, você tem certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que o Senhor Jesus Cristo está afirmando está completamente alinhado com essa palavra do seu irmão Tiago. Ele está afirmando que se nós cremos verdadeiramente no Senhor, o que vai demonstrar a nossa fé são as obras que vêm dela. Ele não está falando que a salvação vem pelas obras, porque não vem, é pela fé em Cristo Jesus. Mas a nossa prática manifestará a fé, e não, ou quer dizer, exatamente, a nossa prática manifestará a fé que nós temos, é pelo nosso proceder, é pelas escolhas que nós fazemos, é pelo bem que nós praticamos, que nós manifestamos uma fé que veio antes. Não são as obras que produzem a fé, mas a fé que produz naturalmente obras. Então o Senhor Jesus Cristo está afirmando uma verdade que está completamente harmonizada com toda a Escritura Sagrada. É pela graça que nós somos salvos. E essa salvação, esse conhecimento de Deus, só é conhecido através daquilo que nós fazemos. Algumas pessoas, talvez, por causa de decisões nossas, podem até achar ruim. Diga que eu não estou presente, que eu não estou. Diga que eu fui pescar. E a gente dizendo assim, ele está aqui comigo dizendo que foi pescar. Não é? Algumas pessoas, talvez, por causa do testemunho do Evangelho, vão querer a nossa morte, mas isso não é problema. Foi assim com o nosso Senhor, que seja assim também conosco. Há um privilégio de participar dos sofrimentos do Senhor, por causa daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que para nós é verdade inegociável, e que move a nossa vida a uma prática virtuosa de toda a palavra de Deus, de boas obras que glorificam a Deus, ainda que escandalizem o mundo. Jesus cura um homem que há 38 anos está deitado num lugar enfermo lá, imagino fedido, um lugar triste, um lugar de angústia, e as pessoas estão preocupadas com o leito que ele está carregando. À medida que Jesus Cristo vai falando, ao invés daquelas pessoas se alegrarem e identificarem nele a Cristo, o que as pessoas querem é matar. E Jesus não alivia, continua falando e afirmando a sua divindade. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus com Deus. Nós aprendemos que a Trindade são três pessoas distintas,
distintas. O Deus Todo-Poderoso subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqueles homens não reconheceram o Filho do homem que estava diante deles, o Filho de Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso diante deles. Eu tenho pelo menos 3 aplicações que eu gostaria de fazer. Uma delas tem a ver com a nossa missão. A voz de Jesus Cristo hoje somos nós. Talvez uma pergunta seja muito pertinente hoje. Jesus tem falado através de nós. O quanto da voz de Jesus passa pelos nossos lábios? O quanto da mensagem salvadora do Evangelho passa por nós? A gente precisa orar por mais e mais oportunidades de pregar o Evangelho, ainda que a gente deva pregá-lo a tempo e fora de tempo. Mas a gente pode pedir a Deus: Senhor, me dá estratégias. Algumas pessoas até chegam a dizer que não sabem fazer isso. Exercita. Fala daquilo que Ele fez na tua vida. Há uma missão posta para nós. Sermos a voz do Senhor. Ele nos enviou, ide por todo mundo. E enquanto vocês vão pregando o Evangelho a toda criatura. É através de instrumentos falhos, limitados, pecadores como nós, que o Evangelho é espalhado, que Jesus, a voz do Senhor Jesus, a voz salvadora, é ouvida. A ressurreição espiritual acontece diante dos nossos olhos, quando alguém que era inimigo de Deus se entrega a Cristo. Aceita o senhorio do Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas que está muito bem representado através dos seus discípulos, que estão aqui, que estão nos assistindo pela internet, que precisam ser voz do Senhor Jesus Cristo, voz que ressuscita os mortos, ressurreição espiritual. Mas há também aqui um pouco daquele risco, ou seja, um alerta que a palavra de Deus dá para a gente. Proclamem esse Evangelho e esperem também a oposição do mundo. É triste saber que muitas vezes a oposição que vem contra nós tem a ver com política, tem a ver com má vizinhança, tem a ver com bate-bocas em filas de supermercado, ou qualquer outro lugar onde a gente acha que tem algum direito e que a gente precisa impor através do nosso próprio pecado. É triste ver o povo de Deus não ser perseguido porque o Evangelho está sendo proclamado, porque a divindade de Cristo está sendo afirmada. Nós que somos vozes do Senhor, nós que somos instrumentos dEle, precisamos esperar essa perseguição, essa oposição, e precisamos nos alegrar com essa oposição, porque há um privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Amém? Oh, amém. Oh, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, quando ela dá esses amém, que amém, Pai. Aprove a Deus usar a nós para sermos instrumentos dEle, para a glória dEle, para a salvação do mundo. Amém? Amém. Oh, glória. Terceiro e último lugar, e depois uma conclusão. Há um conforto. O versículo 24, ele diz assim:
A gente pode voltar para ele. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembra para ansiar por esse momento. Nós não seremos julgados com o mundo. Nós já passamos da morte para a vida, se é que nós verdadeiramente ouvimos a voz do nosso Salvador. Nem sempre todas as coisas da palavra de Deus serão fáceis, porque a palavra de Deus não é da nossa estatura. A palavra de Deus fala de coisas profundas e maravilhosas que nós precisamos simplesmente dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito e eu glorifico o Teu nome por isso. Eu não entendo, mas eu confio em Ti. A palavra de Deus, quando afirma esse já, as coisas que já nós temos, mas quando nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que ainda não, o já não se tornou uma inverdade, o já continua existindo. Pela fé, nós já nos apropriamos de tudo aquilo que Jesus Cristo afirmou sobre nós. A palavra de Deus afirma sobre nós coisas maravilhosas, que já são maravilhosas, ainda que pelos olhos da carne nós ainda nem vejamos. O Senhor está nos chamando para vivermos uma dimensão diferente da dimensão da carne, a vivermos coisas muito mais profundas e altas do que aquelas que o mundo, a naturalidade nossa aqui pode provar ou providenciar. O Senhor Jesus está nos chamando para afirmar a eternidade, para afirmar a sua glória, para afirmar o seu poder, para afirmar a sua sabedoria acima da nossa sabedoria, para afirmar o seu caminho acima do nosso caminho, para afirmar todas as coisas dele sobre nós, sobre nossa carnalidade, sobre nossa limitação, sobre nossa fraqueza, sobre tudo aquilo que nós somos e que não vale nada, mas que aprouve a ele enviar o seu Filho, o Deus Santo, 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 para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, só para concluir, lembrando novamente daquela ressurreição que aconteceu com Lázaro, nós podemos nos apropriar de tudo que a palavra de Deus fala e dessas palavras do Senhor Jesus Cristo e nos apropriar com alegria, ainda que quando nós proclamemos o Evangelho de repente para um filho, para um pai, para uma mãe, para alguém que a gente ama muito, para pessoas que a gente caminhava junto e que agora está andando perdido, a gente começa a ver pessoas que perderam a razão de viver, perderam o propósito da vida e vivem agora como se a vida se resumisse a isso, a esse dia a dia de acordar e dormir, de trabalhar para comer e de comer para trabalhar, e assim segue a vida. A gente não pode perder a esperança, porque a ressurreição que aconteceu em Lázaro nos mostra que em vida, aquilo que nós vemos não é ainda a última notícia que nós teremos. Haverá pessoas que nós vamos orar e vão piorar ainda mais, e a gente vai continuar orando, e a gente vai orar mais, e a gente vai continuar esperando no Senhor, porque é o poder de Deus, é o querer do Senhor Jesus Cristo quem ressuscita essas pessoas, e mesmo a condição delas não é necessariamente o fim delas. Nós não estamos contemplando a perdição, mas estamos contemplando a história. E há uma última notícia a ouvir. Mesmo que essa última notícia esteja na cruz, do lado direito do Senhor Jesus Cristo, e que a única obra, ou boa obra que Ele fez, foi dizer: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no Teu reino.
essa boa obra, que é fruto da obra de Jesus Cristo, que ainda crucificado estava salvando aquele homem, manifestou aquilo que o Senhor Jesus Cristo chegou a afirmar para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, aquele momento último, aquele suspirar: Deus tem misericórdia de mim. Aquele arrependimento que aconteceu e eu nem vi. Eu espero encontrar pessoas que eu achei que morreram sem Cristo, mas que foi o seu poder, foi o seu querer que salvou como pelo fogo, assim, no último momento, no último suspiro, uma confissão rápida. E a última notícia que eu tenho não é a última notícia. Há uma outra notícia que eu ouvirei. Se o Senhor Jesus não voltar enquanto eu estiver em vida, eu ressuscitarei. E verei vindo comigo pessoas que eu nem vi as obras delas acontecerem. Talvez os discípulos nem ouviram aquela conversa. E acharam que aqueles 2 ladrões foram para a perdição eterna. E de repente hoje encontram na eternidade um daqueles que a única boa obra que houve foi um suspiro: lembra-te de mim. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E Ele tem. Nós somos limitados. A salvação é pela graça. E que graça maravilhosa. Queria convidar a equipe de louvor, porque nós temos uma oração para fazer, cantada. E essa oração diz assim: abre meus olhos, ó Deus do meu ser. Só a tua face anseio por ver. É um povo que tem os olhos da fé abertos para contemplar todas as maravilhas que já estão diante de nós e maravilhas que nós contemplaremos no futuro, para a glória do Senhor e para a nossa alegria também. E nós podemos esperar no Senhor.